Eu vou começar com um trecho de um poema meu que diz assim: Meu avô e meu pai eram analfabetos. Como pesa este nome? Miguel Sanches Neto. É um poema que localiza dentro da minha formação a figura de duas pessoas. E o meu avô, de quem eu recebi o nome Miguel Uhum. Sanches Neto. O que sempre me intrigou, Fernando, é que eu não tenho nenhuma foto desse avô, do Miguel Sanches. Olha. Eu não tenho relatos familiares sobre essa pessoa. Eu não tenho documentos sobre essa pessoa. Enfim, em apenas 2 gerações, ele desapareceu completamente da narrativa familiar. Por que ele desapareceu da narrativa familiar? Ele era nascido na Espanha, veio para o Uhum. Brasil em 1912, chegou pelo Porto de Santos, pela cidade de Santos, e de Santos foi até a capital São Paulo, de São Paulo foi para o que então se chamava Sertões de Araraquara, vivendo em lugarejos que hoje são municípios e que se chamam Dobrada, Santa Ernestina, Taquaritinga, Matão, nessa região. Só que Tá. eu não sei onde meu avô está enterrado, ele morreu muito jovem. Eu não tenho maiores informações sobre esse avô. Caraca. Numa determinada idade, que é a partir dos 50 anos, você trabalha um pouco com essa ideia de tentar encontrar suas raízes, de tentar identificar quem são os seus antepassados, de onde você veio, e eu passei a fazer umas pesquisas não muito sistemáticas, mas umas pesquisas muito intuitivas para tentar ter informações sobre esse avô. E eu acabei Uhum. descobrindo que não há absolutamente nada sobre esse avô. E eu acho que eu tive uma iluminação enquanto escritor, que Uhum. para aquelas pessoas que são analfabetas, para aquelas famílias que não têm o registro escrito da sua história, só resta uma maneira de contar essa história desses familiares, é inventando a história deles, porque nós Uhum. não recebemos nenhuma informação sobre eles. Então, é a partir dessa ideia, dessa percepção que eu escrevi Inventar um Avô, né, cujo título resume um pouco o que eu falei aqui. Para Uhum. as famílias sem posse sem linguagem escrita, resta a invenção. Então, como que eu vou entender quem foi meu avô? Eu fui ler sobre a colonização, sobre a imigração espanhola no Brasil, em São Paulo especificamente. Fui Certo. consultar, fui consultar os livros de entrada de espanhóis no Porto de Santos. Fui ler, conversar com descendentes de espanhóis. Fui ler material sobre a geração do meu avô, que chegou ao Brasil. A imigração espanhola chegou a ser a segunda maior numericamente no Brasil, num determinado período no século XX. E a partir da história dos outros, eu tentei construir aquilo que poderia ter sido a história desse avô que eu não conheci. Entendi, Miguel. E quem que acaba sendo os protagonistas aí dessa história, né? O seu próprio avô inventado, e ela se passa exatamente nessa época ou ela já está passa para os dias de hoje? Fernando, eu pensei mais ou menos o seguinte: eu criei 3 personagens, os 3 se chamam Antônio, então são todos personagens fictícios, né? Os 3 se chamam Antônio, são 3 irmãos solteirões, que já barbudos, já grisalhos, que Fui eu, vivem podia ser sozinhos, eu já, então, ó. Barbudo e grisalho, sou eu. e que vivem sozinhos numa casa com a mãe, e a mãe não quer contar a história da família. Uhum. E um desses irmãos, que é professor primário, ele resolve ir em busca da história do avô. Então, o romance é a história da busca dessa narrativa ou dessa memória dos antepassados, e como esse personagem ele vai se modificando na medida em que ele começa a se enxergar não numa imagem do avô, mas no vazio que o avô deixou dentro da sua família. Então, é uma história inventada, mas a partir dessa minha experiência de não ter informações precisas sobre o meu avô. Entendi.
E agora, pessoalmente, cara, o que mudou na sua percepção você ter, né, de certa forma, inventado o avô? Você disse que não tinha nenhuma informação dele, não, uma coisa realmente doida, né? A gente com tanta, numa era da informação hoje em dia, é até difícil a gente compreender isso, né, de que a gente não acha informação sobre alguma pessoa, ainda mais da nossa família. Foi uma espécie de terapia para você? Isso melhorou você internamente? Te deu algum tipo de conforto? Conta um pouquinho dessa experiência, Miguel, por gentileza. Eu acho que o principal saldo positivo de todo esse processo de criação foi essa ideia, né, de que quem não tem história pode criar a sua própria história e que isso não nos diminui em nada, né? Se você tem famílias que guardam aí a memória de 200, 300 anos, tem famílias que não têm a memória do antepassado imediato. E quando nós não temos aquilo que muitas vezes é valorizado, a gente pode, pela porta, pela janela da ficção, a gente pode criar esses antepassados. Então, eu acho que esse romance foi, para mim, uma afirmação da força da ficção, da força da narração, da força da invenção, da força da imaginação, que é maior do que todas as demais correntes de força que atuam sobre uma pessoa. Então, acho que eu saí conhecendo mais o meu avô, sem ter informações sobre ele, porque eu conheci pessoas que foram mais ou menos como ele, né, expulsas da Espanha pela fome, que imigraram para o Brasil de forma clandestina, porque era proibida a imigração em 1912 de Portugal, da Espanha para o Brasil, e eles imigraram de forma clandestina e que construíram a sua vida de forma anônima nas lavouras de café do interior de São Paulo e depois, mais recentemente, aqui do interior do Paraná. Então, acho que conheci o meu avô pelos contemporâneos que deixaram registro sobre sua passagem aqui pelo Brasil. Sensacional, Miguel. É uma inspiração aí para muita gente. Eu acho que, né, a gente poder fazer essa ficção dentro da nossa cabeça e buscar informação, ainda que não diretamente da pessoa, acho de uma criatividade, sensibilidade assim incrível. Não vou dar mais spoilers. No final ele vai dizer para a gente onde a gente encontra. Também a gente vai deixar o link da descrição.